dia vou lhe mostrar. Tantas macas, tantos rios, puros, lindos, cristalinos, e montanhas colossais. Venha ver, recheadas de ricos minerais. Que povo generoso, trabalhador. Meus amigos, muito boa noite, uma alegria muito grande estar com vocês, saudar os amigos da Casa Espírita de Socorro Irmã Lucy, que alegria estarmos todos juntos aqui. Conforme você pode ver aí, Irmã Lucy, da nossa Olinda, Pernambuco, e o nosso tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma referência do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. E o estudo propõe o que quis dizer Humberto de Campos com esta obra, conforme proposto aí pela divulgação. Uma honra muito grande, nós temos um patrimônio espiritual gigantesco, cultural, doutrinário à disposição, e o Espiritismo pode falar sobre qualquer assunto, qualquer tema pode ser analisado à luz do Espiritismo. Então nós vamos falar hoje sobre a obra ditada por Humberto de Campos, ao médium Chico Xavier, publicada em 1938, com este título significativo: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Apesar de, muitas vezes, alguns companheiros levantarem polêmicas sobre a obra, pensamos que é necessário que sempre se tenha um espírito aberto a pesquisar mais, aprofundar os estudos, pensar na dinâmica espírita e na proposta trazida pelo próprio Evangelho e pela própria doutrina. Grandiosa em seus fundamentos, fundamentação científica, desdobramentos filosóficos, consequências morais. É o que mais nos importa. Esse tríplice aspecto e seus desdobramentos devem chamar a nossa atenção e centralizar o nosso interesse de estudo. Então vamos lá. Este livro é composto de 29 capítulos. O prefácio é de Emmanuel, o condutor das atividades mediúnicas de Chico Xavier, e há ainda, antes dos 29 capítulos, uma apresentação do próprio autor, Humberto de Campos, com o título Esclarecendo. Como se sabe, Humberto de Campos foi um grande escritor brasileiro e, após a desencarnação, passou a escrever através do médium Chico Xavier. Ele que, quando foi lançado o Parnaso de Além-Túmulo, de certa forma não aceitou muito, e depois compareceu na segunda edição, também com prefácio do livro Parnaso de Além-Túmulo, neste ano de 2022, muito comemorado pelo alcance dos 90 anos de publicação. Se nós buscarmos então aqui o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós estamos diante de dois espíritos bastante respeitados, o que também acontece com o médium Chico Xavier, de moral ilibada, um homem cujo legado ainda não foi devidamente compreendido, nem pelos próprios espíritas, e que marcou a história da mediunidade no Brasil e no mundo. E o tempo, sem dúvida, fará justiça com o trabalho desse espírito nobre, de virtudes cristãs incomparáveis, especialmente a humildade, que é o seu maior traço. Então nós vamos nos deparar com isso. Se buscarmos o índice e dermos uma olhada no índice, eu não coloquei todos aí, mas claro que não, apenas uma amostragem, nós vamos verificar lá que nós temos os degredados, os missionários, os escravos, a civilização brasileira, os negros do Brasil, a invasão holandesa, e a gente vai percebendo o caráter histórico da obra, passeando pela história da civilização brasileira, da formação do caráter do povo brasileiro.
A Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa, Dom João VI no Brasil, primórdios da emancipação, no limiar da independência, a independência, Dom Pedro II e também, eu não coloquei todos, como disse a vocês, apenas uma amostra, e também a Guerra do Paraguai, o movimento abolicionista, a República, a Federação Espírita Brasileira, o Espiritismo do Brasil. Nota-se com facilidade que o autor espiritual Humberto de Campos faz um passeio pela história da civilização brasileira. Ele apresenta, portanto, nesta obra, uma apreciação da evolução da civilização brasileira, da história desde os seus primórdios e bem antes ainda na programação efetuada pelo próprio Cristo para a missão dessa grande nação. Uma nação continental, com tesouros naturais conhecidos e outros a serem ainda conhecidos. Nós tivemos a oportunidade de entrevistar um geólogo e falando sobre a Gênese, e em determinado ponto da entrevista ele cita que o Brasil tem a maior reserva da área central do Brasil para baixo, a maior reserva basáltica do planeta. E, na minha ignorância, e até pensando também que muitos telespectadores talvez não saibam, eu perguntei o que seria essa reserva, esse derramamento basáltico no continente brasileiro, da área central, Brasil central para baixo. E ele disse que isso significa fertilidade para as próximas gerações. Fertilidade no solo. Disse ele ainda que o Brasil tem apenas 10% de seu subsolo mapeado. Ora, um Brasil continental, com a sua grande quantidade de terra disponível, os milhões de metros quadrados do país, de quilômetros quadrados, 10% do solo mapeado significa muito pouco, ou quase nada. Então, esse próprio geólogo, que é geólogo de profissão, viaja para vários países para pesquisas de solo, afirmou-nos que tem muita coisa por ser descoberta ainda. Ora, tudo isso está num planejamento superior, não é ao acaso que isso acontece. E todas as circunstâncias e ocorrências da formação da consciência nacional, da formação da civilização brasileira, passa pelos antecedentes espirituais. Desde todos esses aspectos citados aqui no índice, como vocês puderam acompanhar, os escravos, inclusive, a invasão holandesa, a Inconfidência Mineira, a Revolução Francesa influenciando aqui, e, sem dúvida nenhuma, também a Guerra do Paraguai, o movimento da abolição, a República, tudo isso tem a ver com a história brasileira, que nós podemos pesquisar. Historiadores, sociólogos, pesquisadores da história, claro que acrescentariam muito mais informações do que estou trazendo aqui num comentário simples, num comentário rápido, mas nosso objetivo é realmente destacar a obra. E nós vamos encontrar no prefácio, lembrando que o prefácio está assinado pelo Espírito Emmanuel, condutor das atividades do médium Chico Xavier. Afirma o conhecido benfeitor Emmanuel: os dados que ele fornece nestas páginas, nas páginas do livro em referência, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os dados que ele, autor Humberto de Campos, fornece nessas páginas, foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual, onde falanges desveladas e amigas se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Esse trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Não é difícil para qualquer um de nós, raciocinando à luz do Espiritismo, que o mundo espiritual guarda registros das ocorrências da evolução humana. Essa guarda de documentos não é como fazemos aqui na Terra, com as nossas pastas de papéis ou com os nossos arquivos digitais. O que acontece é que, em comparação, entre aspas, tudo está sendo filmado, mas não é uma filmadora colocada para registrar os fatos. É que a própria condição,
a própria natureza da vida, das leis vibratórias, das leis fluídicas que regem a evolução, registra espontaneamente tudo que ocorre, está gravado no tempo e pode ser acessado por mecanismos que ainda não sabemos, mas vamos ver como funciona, por mecanismos que acionam os registros no tempo. Então, estando no plano espiritual, com o devido conhecimento e autorização para acesso, os espíritos podem ter acesso a essas informações registradas no tempo e no espaço, referindo-se à vida de uma pessoa e até à vida de uma nação. O planejamento de um povo, de uma família, de um ideal, etc., estão registrados, de onde naturalmente foram retiradas essas informações e dados que aqui estão, adaptados naturalmente para uma narrativa em forma de livro. E cita o Espírito Emmanuel que nessas tradições reúnem-se falanges, ou um grande número de espíritos dedicados, que se reúnem constantemente para os grandes sacrifícios em prol da humanidade sofredora. Em outras palavras, isso significa o trabalho de apoio de grandes espíritos preparados, missionários, que se reúnem para planejamentos, inclusive reencarnatórios, para ajudar a humanidade a progredir, para impulsionar o progresso da coletividade humana, incentivando as criaturas ao estudo, à aquisição de virtudes, ao aperfeiçoamento intelecto moral. Porque, apesar da lei de progresso que nos impulsiona a progredir, há um trabalho coordenado, intenso em favor desse progresso. E este trabalho de Humberto, na forma de livro, de uma descrição, utilizando-se de informações históricas da civilização e da mentalidade brasileira, se destina a explicar a missão do país no mundo moderno. Nós estamos inseridos na globalização, neste mundo de comunicações instantâneas que estamos vivendo na atualidade, envolvidos, integrados com todos os acontecimentos do mundo. Estamos vendo a influência que a guerra da Ucrânia provocou na economia, provocou nos relacionamentos internacionais. Estamos vendo a facilidade da comunicação, seja virtual, instantânea, pelas plataformas, ou seja, pela conexão aérea que diminui as distâncias. Quer dizer, nós estamos diante de um planeta, estamos habitando um planeta com amplas possibilidades evolutivas e num movimento muito rápido de integração. Mas continua o Espírito Emmanuel no seu prefácio. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Olha que afirmação extraordinária. O Brasil, com toda a sua extensão continental, de fertilidade que ainda será explorada devidamente, apesar de toda a riqueza que aqui é produzida, não é mesmo? Mas ainda tem campo para mais exploração, está destinado não apenas a suprir as necessidades materiais, a matar a fome, a fornecer matéria-prima dos povos mais pobres, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Nós vemos no Brasil essa diversidade em todos os sentidos, essa riqueza material, mas também a riqueza espiritual através das variadas manifestações de fé religiosa. Todas elas importantes, cada uma no seu estágio de entendimento, de ação, de raciocínio, todas elas importantes. E o Espiritismo aqui, com grande desenvolvimento, o movimento espírita, com grande alcance popular destas ideias, dessas revelações do Espiritismo, e especialmente utilizando-se da fé raciocinada, que convida a pensar e distribui as claridades espirituais, especialmente advindas desse intercâmbio incessante do plano espiritual com o plano material através da mediunidade, propiciando que os grandes e nobres espíritos se manifestem através de orientações que não cessam de chegar. Os espíritos
estão a todo instante estimulando o bem, a melhora moral, objetivo do Espiritismo. É no Brasil que o Espiritismo desenvolveu-se plenamente, oferecendo, através de seus adeptos, que estão também em variados estágios de amadurecimento, isto é um fator secundário, mas oferecendo o conteúdo da riqueza do conhecimento espírita, que também são claridades espirituais que ajudam o progresso e a instrução e a harmonia da humanidade. E Emmanuel destaca: peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios deveres. Há que se pedir mesmo que os homens públicos que dirigem os destinos do país administrativamente, com as decisões que alteram a vivência popular, que alteram a realidade do cotidiano, atuando na economia, atuando na educação, no transporte, atuando naqueles vários segmentos que os nossos políticos sempre citam quando estão em campanha e que procuram valorizar, destacar, prometendo isso e aquilo, né? Como trabalho, emprego e todos os demais componentes ligados ao conforto da vida material, mas que deveriam também se dedicar com mais empenho aos aspectos da educação. Então, Emmanuel vai lembrar que Deus inspire esses homens que estão no pátria do Cruzeiro, no leme da pátria, porque vivemos realmente uma hora amarga na história humana. Estamos vivendo um momento muito complexo, onde há inversão de tantos valores através da agressividade, do desrespeito, do preconceito que tem se manifestado tão fortemente nos relacionamentos, inclusive a intolerância religiosa, para que os deveres sejam colocados em primeiro lugar, inclusive através deles próprios, governantes, dirigentes nacionais, internacionais, para que os deveres do homem, do ser humano, estejam sempre em evidência através do próprio exemplo desses dirigentes. É um desafio muito grande, porque o dirigente de uma nação, antes de ser um dirigente, ele é um ser humano como qualquer outro, com os seus deslizes, com as suas dificuldades, com as suas carências e limitações, mas que Deus inspire esses homens de governo a valorizarem, colocando muito alto, como diz Emmanuel, a magnitude dos seus princípios deveres. Porque, afinal de contas, dirigir uma nação, pertencer como dirigente de uma empresa qualquer, pequena ou grande, ou vincular-se na diretoria ou no conselho de um organismo internacional, significa, não importa, significa atender aqueles deveres que o cargo pressupõe. Seja um pai de família, seja o diretor ou funcionário de uma empresa, seja um prefeito, um vereador, um administrador, um dirigente de uma escola, todos nós temos deveres uns com os outros e devemos pautar a nossa conduta observando o que me cabe fazer, de que forma tenho que conduzir o meu comportamento, a minha vida, o meu relacionamento. Então isso tem que ser destacado e nós não podemos esquecer realmente esses deveres. Já Humberto, na outra página, na sequência do prefácio de Emmanuel, o próprio Humberto, agora apresentando a obra, vai fazer considerações muito importantes. No seu texto, que tem o título de Esclarecendo, ele vai dizer: todos os estudiosos que percorreram o Brasil, estudando alguns detalhes dos seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, se apaixonaram pela riqueza das suas possibilidades infinitas. Eminentes geólogos definiram-lhe os tesouros do solo e naturalistas ilustres lhes classificaram a fauna e a flora, maravilhados ante as suas prodigiosas surpresas. Como é bonito ler um texto desse, né? Um parágrafo com esta dimensão, com esta clareza e com esse destaque.
A gente se lembra do mapa, nós vamos convidar você que está nos ouvindo a lembrar o mapa geográfico do Brasil. Aquela extensão continental, aquele desenho quase que na forma de um coração, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E ali comportando riquezas imensas no próprio solo, na própria fauna, na própria flora e, naturalmente, na sua própria população. Na diversidade de sua riqueza cultural, na sua diversidade de riqueza de crenças, de esportes, de lazer, de riquezas naturais com as belezas da própria natureza. Quanta riqueza nós temos aqui. E ele vai dizer que os estudiosos que aqui estiveram, relembrando esse detalhe, se encantaram, se apaixonaram pela riqueza das possibilidades infinitas. E esta riqueza de possibilidades infinitas não se situa apenas do ponto de vista material, do ponto de vista natural, das riquezas de subsolo, dos minerais, das riquezas verdejantes do nosso país, da diversidade em todos os sentidos. Mas, claro que, naturalmente, a índole brasileira, a índole solidária, a índole de um povo de fé, de um povo ameno, de um povo alegre, entra também nessas possibilidades infinitas. Porque a índole acolhedora do povo brasileiro mostra esses espíritos que aqui estão reencarnados, aprendendo, reconstruindo a si mesmo, como é o caso da maioria de nós, aproveitando-se, utilizando-se dessa estada reencarnatória para este progresso que todos desejamos fazer, através de condutas, através de dedicações, nas mais variadas iniciativas da arte, do cinema, da TV, do esporte, do lazer, do turismo. Quantas questões estão investidas, estão inseridas nesta grandeza nacional. E Humberto destaca isso, dizendo ainda que as reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo do aço, ao mundo de aço do progresso material, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Olha que bonito ler algo assim. Quando a gente fala em reservas brasileiras, nós somos imediatamente levados a pensar em dinheiro, em reservas cambiais, em reservas patrimoniais, das riquezas do PIB, das riquezas das indústrias, das riquezas das exportações ou das importações. Nós pensamos nisso, né? Mas Humberto amplia a questão, dizendo que não se circunscreve ao mundo de aço, ao mundo material, do progresso material que é necessário, deve ser incentivado, deve receber investimentos para o conforto da população. Mas essas reservas se estendem além. E ele cita o mundo de ouro dos corações, quer dizer, do sentimento, da vontade, do desejo de bondade e do exercício da fraternidade tão característica da índole brasileira, onde o país escreverá sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Ora, isso se apresenta como verdadeira proposta ao nosso comportamento. Individualmente e coletivamente, escrevendo realizações morais em favor do mundo. O que significa isso, senão um convite para comportamentos decentes, um convite para comportamentos progressistas, acolhedores, para comportamentos altruístas, de solidariedade, de interação interna e externa internacionalmente. Aí está o Brasil, com sua população gigantesca, com seu continente pronto, andando, aprendendo, coletivamente enfrentando os reveses próprios do preço da evolução, mas com as suas reservas também do sentimento. E a lição do Cristo aí está no planeta, reafirma Humberto, aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. A lição do Cristo está no planeta e também está no coração brasileiro. A sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida.
Olha que importante a sublime exemplificação do Mestre, no perdão, na humildade, no amor, na expressão pura e simples, pede de cada um de nós, os brasileiros, os espíritos aqui reencarnados nessa pátria, a humildade e o amor da criatura, para ser devidamente compreendida essa exemplificação do Divino Mestre, do seu entendimento desta lição exemplar trazida pelo Mestre, estimulando-nos o perdão, estimulando-nos a fraternidade, decorre aquele reino de Deus. O reino de Deus está dentro de vós, afirmou o Cristo. Reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo. Ora, nesse trecho destacado do Esclarecendo de Humberto, nós vemos aí o caminho da harmonia. Vivemos um momento muito tumultuado no Brasil, esperando ajustes, aguardando com expectativa que as coisas voltem ao lugar depois de todas as ocorrências políticas e mesmo em função dos abalos trazidos pela pandemia, dos governos que não se entendem, das questões internas da política brasileira. Mas, quando usarmos a humildade e o amor, como proposto e exemplificado por Jesus, e nós temos e tivemos no Brasil várias personalidades, vários brasileiros que usaram a humildade e o amor. Compreendendo, porque desta prática da humildade e do amor, em toda a sua extensão, decorre aquele reino de Deus, o reino dos céus, aquele patrimônio inalienável das condições que nos dão melhores ambientes de harmonia. O reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo. Reino de amor fraternal, o único elemento capaz de salvar o mundo. Este salvar o mundo é livrar o mundo das guerras, é livrar o mundo das precipitações morais que ainda ocorrem entre nós, advindo naturalmente essas situações agressivas da nossa péssima condição moral. Então, precisamos ainda investir nesta área para superar essas condições todas. Estamos convidados a isso. E aí, diante do impacto que todos nós vivemos e sofremos das situações adversas, acrescenta o nosso Humberto de Campos. Se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. Vejam o detalhe, nós estamos impactados pelas dificuldades de toda a ordem. Muitas vezes nos assustamos com a proposta de Humberto, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Com os números, muitas vezes, assustadores e astronômicos da violência, da agressividade, da corrupção que ainda não conseguimos debelar de nossa sociedade. E vemos realmente absurdos praticados por poderosos, por detentores de poder, e como diz o nosso Humberto, eles se embriagam com o vinho da autoridade e da ambição, em todos os sentidos. E Deus permite esses absurdos. E Deus respeita o livre-arbítrio. As criaturas têm liberdade de agir nessa ou naquela direção. As criaturas podemos fazer escolhas, nem sempre as nossas escolhas são as mais acertadas, e vemos um Brasil com toda a sua dimensão e riqueza continental ser maltratado, ser desrespeitado como é, por aqueles que deveriam respeitá-lo, que são os próprios brasileiros, que se permitem a corrupção, que optam pela agressividade, que optam pelo aborto,
que optam por situações de corrupção? Como pode isso? Às vezes nos sentimos impactados, assustados com essas ocorrências desagradáveis, desafiadoras e que nos fazem, às vezes, ficar sem saber que rumo tomar. Mas Humberto vem dizer, se Deus permite isso, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas, que nós sabemos bem o que são, estamos passando por ela, por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. Porque as experiências penosas nos fazem compreender como funciona a lei. A todo instante vemos abusos e vemos causas e consequências de abusos, de agressividade, de ilusões passageiras, como a ambição, que é uma ilusão tremenda, movida pelo egoísmo, o abuso de poder, o abuso de autoridade e toda sorte de inconsequências que aí estamos vendo. Mas tudo isso terá consequências. Os autores dos abusos serão convidados à reparação. E não é castigo, é uma exigência consciencial. Deus não castiga os filhos. Em absoluto, Deus ama os filhos. Mas lhes dá liberdade para amadurecerem. Nessa liberdade, nem sempre respeitada, provocamos os desajustes. E aí, mais cedo ou mais tarde, as nossas pendências não nos deixam evoluir. E aí deveremos reparar os equívocos. Não vai passar um tio da lei em função da lei divina. Tudo que fizermos aos outros, deveremos colher, será a nossa colheita. Não passará um tio da lei. E esse tio não é o irmão do meu pai, não. Esse tio é aquele sinal gráfico que a gente usa e que significa um detalhe. Uma vez provocado lesões que prejudiquem pessoas, que prejudiquem a sociedade, deveremos retornar ao planeta para dar conta dessas questões que administramos mal. Há uma responsabilidade muito grande no viver e temos que aprender. Então, as experiências penosas, os degraus difíceis, os perrenhos, as decepções, os obstáculos, as dificuldades, elas têm um caráter didático educativo, para a gente aprender a respeitar, a compreendermos o sentido da lei de causa e efeito. Existe uma lei que dirige a vida, e não poderemos agir como queiramos em desrespeito ou em prejuízo do próximo. Será muito interessante que consultemos o livro Céu e Inferno e busquemos lá o documento Código Penal da Vida Futura. Se formos ler ali, compreenderemos que todos aqueles que são causadores de escândalos de qualquer tipo, pequenos ou maiores, todos aqueles que lesarem o próximo, terão que reparar-se consciencialmente. É da lei isso. E não é castigo, é uma reparação autoconsciencial. Então, a lei de Deus é perfeita. E nós é que temos que nos ajustar a esta lei sábia, honesta e justa, mas também misericordiosa. Deus não castiga, mas abre para cada um de nós a oportunidade da reparação. Isso é muito claro para todos nós que vamos estudando a doutrina espírita. E acrescenta o nosso Humberto, respondendo a pergunta inicial aqui da nossa abordagem. O que Humberto de Campos quis dizer com este livro? Estas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Existe uma marcha brasileira, não? Desde antes do descobrimento, com todo o continente aqui do Brasil, habitado por indígenas, e depois com toda a história como da vinculação com Portugal e todo o andamento sequencial de tudo isso que nós vamos conhecendo e pesquisando, há uma marcha da civilização brasileira com uma história própria, que os historiadores saberão falar muito melhor do que eu,
eu estou aqui apenas como um comentador superficial. Mas essas páginas têm por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos. Assim como cada indivíduo tem uma tarefa para cumprir, assim como uma família tem uma determinada tendência ou índole, uma empresa que se dedica a determinada área, também as nações têm os seus papéis específicos. E o Brasil tem uma missão, que ele classifica de uma missão evangélica, que é de excelência. Ora, uma missão evangélica significa espalhar, através da difusão e do exemplo, o evangelho. Vejam que tarefa nobre, vejam que tarefa gigantesca, fazer com que o evangelho seja visto e compreendido de maneira ampla, é uma proposta que nós estamos inseridos e estamos passando esses perrengues todos para exemplificar a coragem, para exemplificar a fé, para demonstrar com a experiência dolorosa e penosa que estamos vivendo, a capacidade de reação pacífica, de ajuste ordenado. Não é por acaso o ordem e progresso. O Brasil tem uma tarefa no concerto da população mundial. E devemos compreender isso sem medo, sem pretensão, mas aí está a proposta de Humberto de Campos. É uma proposta para a coletividade brasileira. Poderemos falhar? Sim, poderemos falhar. É uma missão. Nem sempre as missões têm êxito total, parcial, às vezes fracassam. Mas, por outro lado, esta missão ainda está em andamento. Ela foi iniciada e nós estamos passando os obstáculos primeiros desta tarefa a ser cumprida. E todo alvo que você quer atingir, toda tarefa que você quer executar, sempre encontrará dificuldades, sempre encontrará obstáculos. E aí a gente vai entendendo o processo, amadurecendo na forma de conduzir essa andança, esse trajeto. Se eu quero atingir determinada meta, eu vou ter que traçar um planejamento. Isso está acontecendo coletivamente, embora a gente não tenha muita consciência disso. Mas nós estamos amadurecendo penosamente, mas nós sairemos escolados dessa experiência. Quanta experiência não está sendo acumulada coletivamente? Individualmente também. Forma-se uma mentalidade amadurecida que se amplia coletivamente. Então, estas páginas têm por único objetivo provar a excelência da missão de difundir, viver, exemplificar, estender o evangelho no concerto dos povos. O Brasil será essa luz que se acenderá para os demais que desconhecem o que nós já conhecemos. Vejam vocês, o Brasil é apenas 3% da população mundial. Não é nada. E se você quiser ainda fazer uma comparação com os espíritas do Brasil, dentro do Brasil nós somos em torno de 3 a 4% da população brasileira, sendo que a população brasileira é 3% da humanidade. Vejam que nós desaparecemos como espíritas. No entanto, este cisco, numericamente falando, de espíritas, podemos realizar esta expansão do pensamento espírita, difundindo essas lições e procurando viver a partir de nós mesmos, na intimidade do nosso domicílio doméstico, familiar, esta grandeza do ensinamento do Evangelho, trazido pelo Cristo, difundido pelos Espíritos, vividos por muitos ícones exemplares. Aí está o nosso planeta, a morada abençoada que Deus nos deu, e o nosso Brasil numa dimensão ampliada, né? O nosso querido continente brasileiro, com todas as suas riquezas. Nós temos aí uma divisão geográfica por regiões, né?
Sudeste, o Sul, o Norte. Nós temos aí a imagem querida do país que nos acolheu como filhos. Nós, brasileiros, nos sentimos orgulhosos, no bom sentido, desse país continental. Quantas riquezas aí não estão? E não me refiro apenas às riquezas industriais, ou às riquezas patrimoniais, ou às riquezas naturais, mas eu me refiro também às riquezas culturais, emocionais, as culturas da crença, as culturas da fé, de uma diversidade tremenda, espalhados por esses estados e municípios cuidados, administrados, nem sempre de maneira correta, mas tudo isso é aprendizado para todos nós. Quantas riquezas, meus amigos que nos ouvem, que gratidão não desperta em nós habitar o Brasil, mas também habitar o planeta, esta morada que Deus ofereceu aos filhos que estamos nesse estágio. Quantas riquezas o planeta também possui, produz e distribui. E o nosso Brasil, nesse concerto das nações, apesar de todas as dificuldades que enfrenta, nosso querido Brasil, que tanto amamos, abençoado Brasil. Se fizermos uma amostragem estatística em números, esses números são em média estatística, correto? Não correspondem à plena realidade, mas são números aproximados. O planeta está com 8 bilhões de habitantes. São aproximadamente 350 mil nascimentos por dia. 350 mil espíritos que completam ou iniciam o estágio reencarnatório. 150 mil mortes por dia. São números avantajados do planeta, né? Agora o Brasil, 215 milhões de habitantes, 3% da população mundial, 10 mil nascimentos por dia, em média, não são números absolutos, 4 mil mortes por dia. Nós vemos aí a população aumentando, tanto no Brasil quanto no planeta, demonstrando aí a grandeza de Deus, né? Que destinou aos filhos que estão em determinado estágio evolutivo moral, que é o nosso caso, este planeta. E dentro desse planeta, com sua diversidade cultural, com sua diversidade racial, com sua diversidade cultural, aí está também o nosso Brasil, que acolhe esses milhões de espíritos encarnados. E nem estamos nos referindo aos desencarnados, não é mesmo? Que é um número também grande. Mas aí está o nosso país. Números em média faz a gente pensar, né? Faz a gente analisar a dimensão do propósito, faz a gente pensar na grandeza do propósito e, naturalmente, nos chama o compromisso com a pátria. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nós somos brasileiros. Qual o nosso papel? De que forma vou ampliar, auxiliar, participar desta proposta de tarefa de uma nação, na qual eu fui convidado a integrar? Estamos integrados a esta nação brasileira, com todos os seus desafios, com todos os seus números, mas também com todas as suas conquistas, com toda a sua riqueza de um país continental. Aprendamos a agradecer a Deus pela possibilidade de aqui viver. E voltando ao livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lembremos-nos de pesquisar a obra. O objetivo também desta abordagem foi incentivar o leitor, o amigo que nos acompanha, foi incentivá-lo a ler a obra, a procurá-la, a sentir a sua grandeza, a adentrar os seus conhecimentos. A obra editada lá em 1938 é uma riqueza cultural, doutrinária, moral, porque além do esboço histórico-social da civilização brasileira, está embutido na obra também o caráter do Evangelho do Cristo, a preocupação de Jesus com o Brasil, a atenção dada pelos Espíritos
a cultura brasileira, dada a mentalidade brasileira. É todo um propósito encadeado de trabalho onde participam muitos espíritos envolvidos com a evolução do planeta, envolvidos com a evolução da civilização, envolvidos com esse propósito da lei de progresso, especialmente envolvidos com a lei de amor. Então nós queremos convidar você a reler a obra, você que não leu, você vai perceber que com a maturidade que adquiriu com o tempo, da vivência, do amadurecimento da mentalidade brasileira, inclusive, e pessoal, todos nós vamos redescobrir a obra, lá de 1938. Você verá que as polêmicas, as críticas que envolvem a obra não têm fundamento, é falta de um aprofundamento maior no seu conteúdo, é falta de conhecimento doutrinário, é parcialidade do entendimento, é pequenez do entendimento. Então, convido você, releia a obra, olhe a obra com imparcialidade, não com preconceito. Olhe a obra com o coração aberto ao trabalho que os espíritos executam em favor do progresso humano, e você perceberá mais uma riqueza advinda, mais uma pedra preciosa, mais uma joia vinda pela mediunidade missionária de Francisco Cândido Xavier. Eu quero agradecer muito a você. Nós colocamos aqui o nosso canal do YouTube. Eu quero convidar você também a conhecer o grupo musical Cantando Bem, que é outro canal do YouTube. Inclusive, nós vamos encerrar com a música Brasil aqui, depois da nossa fala. E o meu blog pessoal, onde você vai encontrar muitas postagens. Praticamente, o blog e o meu canal do YouTube, o meu está no meu nome pessoal, praticamente eu os alimento diariamente. E o grupo musical Cantando Bem produz clipes compactos, curtinhos, musicais, também com poemas e declamações e leituras de pequenas mensagens. Eu quero convidar você a inscrever-se no canal, a acompanhar as postagens virtuais. O grupo musical também tem Face, Instagram, TikTok e o próprio YouTube. E nós vamos encerrar aqui com a música Brasil. Esta música Brasil foi produzida pelo grupo musical Cantando o Bem. É uma música de origem mediúnica, letra e melodia, com arranjo do professor de música Marcelo Ardana e integrantes do grupo musical. É interessante porque há a participação do nosso grande tenor Alan Vilches, conhecido músico, conhecido cantor da capital de São Paulo. Então nós encerramos aqui agradecendo a sua atenção e deixando para a sua apreciação essa linda melodia empolgante. Eu quero convidar você a prestar atenção na letra, a curtir o som da melodia, porque é realmente muito lindo e nos estimula a este amor pelo Brasil, a pátria querida que nos acolhe, a pátria querida que devemos amar, a pátria querida a quem tanto devemos. Preste atenção na música e, se puder, compartilhe e indique para outras pessoas conhecerem esses trabalhos de sensibilidade. Muito obrigado aos amigos do Irmão Luci, muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. O nosso abraço de gratidão. Fique com Deus e amemos o Brasil. Até breve. Brasil, 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 meu céu, meu mar, meu chão, berço de tantas raças, onde a miscigenação faz as almas de tantos povos pulsarem no mesmo diapasão. E esse coração gigante das terras de Santa Cruz recebeu em seu solo sagrado, diretamente das mãos do Senhor,
sementes de luz do Evangelho, o prometido Consolador. Brasil, 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 terra de paz, terra de amor, onde as sementes germinam em abundância, aos cuidados do meigo pastor. Hoje a árvore bela e frondosa refloresce, trazendo esperança, anunciando que após a tempestade sempre sopram os ventos da bonança. Outrora as pequenas caravelas e os grandes mares a navegar. Hoje as noites de tempestades são as dores que temos que passar. Não temamos, sejamos corajosos, defendendo a nossa bandeira. Com trabalho, fé e caridade, levaremos a nação brasileira a ser a pátria do Evangelho, envolvendo em amor a terra inteira. Brasil, 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 terra de paz, terra de amor, onde as sementes germinam em abundância, aos cuidados do meigo pastor. Brasil, 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 terra de paz, terra de amor, onde as sementes germinam em abundância, aos cuidados do meigo pastor. Não temamos, sejamos corajosos, com Jesus o amigo fiel. Nossa pátria não está à deriva, pois contamos com as forças dos céus. Brasil, Brasil, Brasil,